Olá, voltamos agora com a parte 2 da aula de heredogramas e padrões de herança. Bom, aqui o modelo de herança o modo de herança geral, a gente já está vendo aqui novamente, né? O heredograma, aqui a gente já está falando de 4 gerações, são 4 gerações, certo? Nas gerações 1, 2 e 3, a característica não está presente. Mas percebam, olha, a gente tem um casamento consanguíneo entre o indivíduo 3 e 4 da terceira geração. E também entre o indivíduo 9 e 10 da mesma terceira geração. E com isso, aparece na geração 4 os descendentes com a característica, que são esses que estão com os seus símbolos completamente preenchidos aqui. O albinismo é o principal exemplo de herança autossômica recessiva, tá? Ele é um exemplo clássico, é uma falha, né? Esses indivíduos, eles têm uma pigmentação diferente na pele, na verdade, eles não têm uma pigmentação, tá? Porque eles têm o gene recessivo, o alelo recessivo, azinho. Então, qualquer pessoa que tenha pigmentação na pele, ela vai ter, ou ela vai ser azão, ou azinho. Esse gene específico, ele produz uma enzima que ele consegue converter um precursor da melanina. Tá? Quando ele não está presente, essa conversão não acontece, que é o caso das pessoas albinas, certo? O albinismo não é considerado uma doença, mas ele pode levar os indivíduos a desenvolverem doenças, como, por exemplo, doenças de pele diversas, queimaduras, inclusive, pode levar o indivíduo a desenvolver problemas de visão, tá? Pela falta da melanina, a pessoa pode, inclusive, desenvolver câncer de pele, porque ela não pode ter uma exposição ao sol, ela não tem a proteção que a melanina nos confere, certo? Então, essas pessoas, inclusive o albinismo está sendo retratado na novela que está passando atualmente na Rede Globo, depois do jornal, tem uma criança albina, né, que inclusive é ambientada aqui no Mato Grosso do Sul, e a criança, quando ela está em tomadas externas, ela está sempre de manga comprida, chapéu, sempre com protetor solar, porque essas são medidas necessárias para que essas pessoas não desenvolvam doenças mais graves. Tá? Mas o albinismo é uma condição e não uma doença, certo? Não é contagioso, a discriminação contra essas pessoas é covardia, né? As pessoas precisam de amparo e acolhimento e não de segregação, né? Não de violência, de maneira nenhuma. Então, vocês, como professores, futuros professores, têm essa necessidade de entenderem como é que funciona, porque é uma doença, é uma condição muito comum na população como um todo. Então, vocês podem ter alunos assim, e a gente tem que sempre ficar atento para que não se desenvolva nenhuma doença, para que essa pessoa tenha uma vida saudável, sem o desenvolvimento de nenhum tipo de problema de pele, por exemplo, que possa se transformar numa condição mais grave. Tem uma condição social bastante preocupante, com a qual a ONU se preocupa, que é a condição dos albinos na África, principalmente na África, mas em outros países também, e o Brasil também é alvo de estudos da ONU em relação à proteção a pessoas albinas, porque existem, principalmente na Tanzânia, uma crença de que partes do corpo de pessoas albinas podem ser usadas ou devem ser usadas em alguns rituais, então isso é um problema seríssimo. Eu deixei um link para vocês, se tiverem curiosidade, se quiserem aprofundar, é uma preocupação muito séria da ONU, para que a gente tenha, então, para que a proteção a essas pessoas com albinismo, uma proteção em vários aspectos, tanto de saúde pública, saúde coletiva e o bem-estar e a sobrevivência delas também. A dignidade humana seja respeitada. Agora, nós vamos ver uma outra
um outro tipo de herança, tá? Que é a herança ligada ao X recessiva. Então, repare, tudo que a gente falou até agora estava nos cromossomos autossômicos. Agora, nós vamos tratar da herança que está no cromossomo X, os genes que estão no cromossomo X. Não é no Y. O Y a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora é o X, certo? Então, vamos lá. Ó, X recessivo, tá? Nessa herança, os homens são muito mais afetados que as mulheres. Por quê? Porque eu estou falando de uma característica recessiva. Tá? Então, a gente sabe que para ser uma característica recessiva poder aparecer, ela precisa estar em dose dupla, correto? Então, uma mulher que é XX, tem 2 cromossomos X, ela vai precisar ser XAzinho, XAzinho, para que a característica se manifeste. Concordam? Agora, quando a gente pensa em um homem, tá? Este homem só vai ter um cromossomo X. Então, se ele for XAzinho, a característica já vai se manifestar nele. Por que ele só vai ter um X? Porque o outro é o Y. Homens são X e Y. Então, para um homem apresentar uma característica ligada ao cromossomo X, ou ligada ao sexo, que também é outro termo que se usa, basta que ele tenha uma dose só, ele não precisa estar em dose dupla, não precisa ser um homozigoto, porque ele vai ter um único cromossomo X. Então, a isso a gente dá o nome de hemizigose. Por outro lado, a mulher continua precisando que o gene apareça em dose dupla para que ele se manifeste, certo? Ela continua tendo essa necessidade. Em média, metade dos filhos homens de uma mulher que é filha de um pai afetado são afetados também. A gente já vai para o heredograma, vocês vão entender. E para uma mulher ser afetada por essa condição, característica, ela precisa ser filha de pai afetado e de mãe heterozigota. Lembra que eu falei agora há pouco, falando dos símbolos? Eu falei para vocês que tinha um símbolo específico para esse tipo de condição, que é quando tem o círculo com o ponto no meio. Lembram? Então, esse círculo com ponto no meio, ele nos diz que esta mulher, ela é portadora de gene ligado ao cromossomo X recessivo. Tá? Ela é portadora. Então, o que significa isso? Ela tem um X dominante e um X recessivo. Na maioria das vezes, isso não é suficiente para a característica se manifestar nela, certo? Então, ela não vai ter a característica em si, mas ela tem a capacidade de passar essa característica para seus filhos homens. Vamos, então, olhar o heredograma aqui, olha. A gente tem na primeira geração um homem que ele é XDzinho Y. Tá? Eu estou colocando Dzinho aqui porque a gente vai ver um heredograma de daltonismo daqui a pouquinho, tá? XDzinho Y. Ele teve filhos e filhas, como vocês podem observar, nenhum filho dele é afetado. Por quê? Porque para os filhos homens ele passou o cromossomo Y. E o que ele passou para as filhas mulheres? O cromossomo X. Então, todas as filhas dele são portadoras e todos os filhos são ditos normais, eles não têm essa característica, certo? Agora, uma filha portadora, que é esse caso do indivíduo 2, da geração 2. Olha, ela é XDzão, XDzinho, certo? O que ela passa para os seus filhos? Ela pode passar qualquer um deles. Então, existe uma chance de 50% dos filhos homens serem terem a característica, porque se eles receberem o Dzinho da mãe, né? Porque do pai eles vão receber o Y. Se eles receberem o Dzinho da mãe, eles vão manifestar a característica. E se eles receberem o Dzão, eles não vão manifestar, certo?
E existe também 50% de chance dela passar esse desão, né, para uma filha ou passar o desinho. Quando a filha recebe o desinho, ela vai ser portadora também. Vamos ver então do que a gente está falando. Então, uma dos exemplos, né, que a gente deu aqui atrás, olha, um dos exemplos, a gente tem vários. Distrofia muscular de Duchenne, distrofia muscular de Becker, daltonismo, hemofilia, entre outras características e doenças também. Bom, um deles é o daltonismo, certo? No daltonismo, existem dois tipos de daltonismo, na verdade são três. Um que eu já falei para vocês, que é um daltonismo, que é a cegueira diurna, né, que é a cegueira total para cores, mas ele é autossômico. E existe o daltonismo parcial, que ele pode afetar, né, as proteínas lá que participam da recepção da luz verde e da luz vermelha, certo? Aqui está um exemplo, que é o teste de Ishihara. Esse pesquisador japonês, então, ele desenvolveu um quadro com vários, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver testes bastante variados, né? Mas o ideal é, se a pessoa suspeita que tem daltonismo, que tem problema de visualização de cor, ou você, como professor, professora, percebe que o seu aluno tem alguma dificuldade com cores, o ideal é que a família leve a um especialista, um oftalmologista, e aí que ele faça os testes com a criança para conseguir identificar qual é a questão envolvida, certo? Existem vários tipos, vários padrões, e só quem pode dar esse diagnóstico é um médico. Mas nós, como professores, podemos identificar que aquela criança, ou aquele jovem, ou aquele adulto tem a dificuldade com cores. Muitas vezes, o diagnóstico do daltonismo, ele chega bem tardio, né? Eu já tive vários alunos que se descobriram daltônicos fazendo curso de biologia. Porque quando eles vão fazer disciplinas que eles têm que identificar algumas coisas com cor, por exemplo, histologia, né, que as lâminas têm diferença de núcleo, e a gente viu isso na biologia celular também, né? A diferença de coloração de núcleo e citoplasma, a pessoa não consegue fazer, e não consegue diferenciar. Então, isso dá bastante problema. E aí que a pessoa se descobre, então, daltônica. Mas só quem pode fazer é um médico, só um médico pode dar esse diagnóstico. Outra, aqui é uma doença, né, é a hemofilia. Ela também é de herança ligada ao X recessiva, e a gente tem dois tipos de hemofilia. A hemofilia A, que é a deficiência no fator 8 de coagulação, e a hemofilia B, que é a deficiência no fator 9 de coagulação. Tá? As pessoas hemofílicas, elas têm uma maior taxa de mortalidade durante a primeira infância, principalmente por questão de cuidado mesmo. O que acontece? Quando a pessoa tem essa deficiência nos fatores de coagulação, a parada no sangramento, ela é muito mais lenta do que numa pessoa sem esse tipo de problema, né, sem essa deficiência. A gente tem vários sangramentos ao longo da vida, né? Você está escovando o dente, está lesionando sua gengiva. A gente às vezes bate na quina da porta, você nem percebeu, e aí depois você percebe que seu dedo está roxo, seu braço está roxo, canela está roxa. Que criança não viveu a infância com canela e os braços tudo roxo, né? Esse roxo, na verdade, é um sangramento. Ocorreu um sangramento, extravasou sangue para o tecido e aquilo ali ficou roxo. Numa criança hemofílica, o risco dela ter uma hemorragia é muito grande, porque o sangue não estanca, ele não para, o vaso sanguíneo não consegue, o sangramento não consegue ser estancado, porque falta um fator de coagulação, certo?
Então, são crianças que estão muito mais expostas e muito mais vulneráveis. A hemofilia, ela teve nos anos 80 um aumento muito grande de morte de pacientes hemofílicos. Existem esses fatores que a pessoa pode, ela toma, né? Ela é injetável, se eu não me engano, o SUS, tem quase certeza que o SUS contempla esse tratamento para os hemofílicos. Bom, mas nos anos 80, elevou o número de morte de pessoas hemofílicas. E elas morriam em decorrência de AIDS. Por quê? Pessoas hemofílicas precisam de transplante de sangue com uma frequência muito maior. Então, na década de 80, com o advento da AIDS, né, e antes de se conhecer o vírus HIV, porque tem um gap, tem um buraco entre se descobrir o início da epidemia de AIDS, da pandemia de AIDS, e a descoberta, né, o conhecimento chegar que era o HIV o causador da AIDS, e que isso se dava via o contágio via sanguínea, né? Muita gente, muitos hemofílicos contraíram AIDS, o HIV, né? E desenvolveram AIDS e acabaram vindo a óbito por conta do HIV, certo? Porque não existia um controle no banco de sangue. Isso aconteceu em vários países do mundo, até que esse controle no banco de sangue passou a ser muito mais rigoroso, e esse contágio de HIV ou de qualquer outra doença transmitida por sangue hoje é praticamente nulo. Mas no Brasil, nós temos um caso muito emblemático de três irmãos muito importantes para o país, tá? Era o Betinho, que é esse que aparece na foto para vocês, ele era sociólogo, o Chico Mário, que era músico, e o Enfio, que era cartunista. Tá? Então, esses três irmãos, eles eram os três hemofílicos, e os três, eles tinham 5 irmãs também, mas os três eram hemofílicos, e os três foram contaminados em transfusão de sangue. Tá? Existe um documentário chamado Três Irmãos de Sangue, que conta essa vida deles e que conta também dessa importância social e cultural que os três tiveram para o país. A perda deles foi uma perda grande, né? Cada um ao seu tempo. Aqui, o heredograma da mãe, então, da família dos três irmãos, do Betinho, do Chico Mário e do Enfio, tá? Mostrando, então, lembra aqui o tio que eu falei para vocês, aquele símbolo? Então, esse símbolo mostra que a ordem aqui, os irmãos estão fora de ordem de nascimento, tá? Então, mostrando a mãe aqui, ó, com portadora, lembra? O círculo com um ponto no meio, portadora do gene ligado ao X recessivo, tá? E os 3 filhos com hemofilia. Professora, a senhora falou aqui atrás, ó, que existia 50% de chance de ter filhos sem a condição e 50% de ter filhos com a condição. Isso é uma questão de probabilidade. Qual a probabilidade de que tal evento, ou este evento, ou aquele evento aconteça? Quando a gente trata de probabilidade, a gente tem que pensar que cada gravidez é uma gravidez. Cada gravidez, a gente está recrutando um grupo, né, um ovócito e um grupo lá de espermatozoides para que ocorra a fecundação. Então, cada gravidez é única. É como se a gente jogasse uma moeda para o alto e cada gravidez é uma jogada dessa. E aí depende de como é que essa moeda vai cair. Mas o jeito que a moeda cai na primeira gravidez não interfere no jeito que ela cai na segunda, nem na terceira, nem na quinta, enfim, tá? Isso precisa ficar claro. A gente está trabalhando, então, com estatística, certo? A segregação, ela é independente. O que acontece numa célula não interfere com o que acontece na outra célula, tá? Então, embora exista uma chance de 50%, da metade dos seus descendentes
homens não carregarem a característica. No caso da Dona Maria, ela teve os seus 3 filhos homens com a hemofilia. Um outro caso de hemofilia também muito, muito importante, e importante de vários pontos de vista, é o da família imperial russa. Né? Então, ali na foto, também tirada do livro aqui foi tirada do livro do Snustad e do Simons. Também está disponível na biblioteca para vocês, online. Tá? Então, aqui é uma foto dos últimos czares, né? O czar e a czarina e seus filhos, suas princesas e o príncipe, russos. Tá? Então, aqui embaixo está representado o heredograma da Rainha Vitória. Na geração 2, o primeiro indivíduo aqui, ó, é a Rainha Vitória. Então, a Rainha Vitória, muito provavelmente, ela teve uma mutação de novo, que a partir dela, a hemofilia passa a ser identificada nos seus descendentes. Antes dela, não tinha registro de hemofilia. A hemofilia passa a ser identificada da Rainha Vitória para baixo. A czarina Alexandra, ela era neta da Rainha Vitória, ela tá aqui, ó. Essa daqui, essa na geração 3 aqui, que é a czarina Alexandra, casada com o czar Nicolau, né? E ela tem, então, 4 filhas e o menino, o último, que é o Alexei, e ele é hemofílico. Os pais fecharam, assim que eles perceberam, porque um irmão da Alexandra era hemofílico também. Quando a criança nasceu, quando a Alexei nasceu, ela percebeu que o menino tinha problemas e que muito provavelmente ele tinha o mesmo problema do irmão dela, tá? E isso era muito grave ali, né? Corria-se vários riscos, enfim, políticos, do ponto de vista político. Então, eles tomaram uma decisão, eles fecharam o castelo. Então, o czar e a czarina, diante da condição frágil do filho deles, eles resolvem fechar o castelo. Então, o público, o povo, não vê mais a família real juntas. Lembra alguma coisa, gente? Lembra de Frozen? Que acontece algo parecido, né? Fecha o castelo para proteger a Elsa lá, que tem algo diferente ali acontecendo com ela. Então, isso aconteceu na vida real, aconteceu aqui, a família imperial. A doença do menino acabou aproximando a família real do Rasputin, que era uma figura meio mística, e que por algum motivo, que ninguém nunca conseguiu entender qual, ele conseguia controlar as crises e os sangramentos, as hemorragias que o menino tinha. Então ele se tornou muito próximo da família real, e isso trouxe problemas graves para eles, né? E tem uma série na Netflix chamada Os Últimos Czares, que ele conta essa história, e a hemofilia do menino é um ponto central para se contar a história e explicar, inclusive, a Revolução Russa. Foi um dos estopins, esse fechar a família foi um dos estopins para a Revolução Russa, certo? Genética também é cultura, genética também é história. Um outro modo de herança, aqui é a herança ligada ao X dominante, tá? Essa herança dominante, os homens afetados, quando eles são afetados, eles têm filhos homens não afetados, porque eles não passam o X para o menino, ele vai passar o Y, tá? Mas homens afetados têm todas as suas filhas afetadas, certo? Bom, ela não pode ser distinguida da herança autossômica dominante pela prole das mulheres, porque ela não vai, porque ela é dominante, né? Ela só consegue quando a gente compara com a prole dos homens. O principal exemplo é a incontinência pigmentar. Só que aqui é um panorama, né, geral, aqui um panorama, não, panorama geral é absurdo, mas um panorama do como é que seriam, então, esses indivíduos, né, a gente consegue perceber aqui que quando é homem, a gente verifica que ele não passa para os filhos homens, só para as mulheres, tá?
Então, essa é a maneira de distinguir, porque de mulher ela pode ter filhos e filhas afetadas, que não vai, né, não vai diferenciar da autossômica dominante. Bom, a incontinência pigmentar, ela é mais um caso de gene letal, tá? De alelo letal. O que que acontece? Só que ela é ligada ao X. Então, a gente tem aqui, olha, indivíduos, a incontinência pigmentar, ela está ligada ao X e em mulheres, que são as únicas que sobrevivem, a gente já vai falar disso, ele tem uma série de características de pele, ela tem uma incontinência de pele, é a chamada doença da pele café com leite, porque a pessoa tem manchas, pode desenvolver bolhas, porque em algumas células o X sem a alteração, né, o X recessivo, ele está ligado e aí ele funciona. Em algumas células, o X alterado, que é o dominante, ele está ligado e aí é ele que vai funcionar e ele vai trazer, então, alterações. Essas alterações podem ocorrer pele, cabelo, dente, tá? E elas podem levar os indivíduos à morte. Agora, quando uma mulher portadora, que é o que a gente está vendo aqui no heredograma, tá? Ela é XYzão, XYzinho. Quando ela é portadora, ela tem a portadora não, ela tem a condição, mas ela é heterozigota, certo? Então ela tem uma condição mais branda. Ela pode ter suas filhas, certo? Filhas e netas com a mesma condição. Ó, ele não pula geração aqui, certo? Mas ela não vai ter filhos. Então, uma mulher com incontinência pigmentar, ela costuma ter abortos de repetição de fetos masculinos. Por quê? Porque esse gene, quando ele está em dose dupla, ele é letal. Então, a gente não vai ter mulheres xizinho, porque vai ser letal, mas a gente não vai ter xizão, né, no caso, porque é dominante xizão, mas a gente também não vai ter homens xizão, Y, porque todas as vezes que eles forem gerados, o feto vai ser abortado, o embrião vai ser abortado. Tá? A gente vai ter um aborto ou do embrião ou do feto já em desenvolvimento, e porque ele é letal quando ele não está balanceado com o gene não alterado, o alelo não alterado. Tá? Então, não se tem homens com incontinência pigmentar, existem só mulheres, certo? Um outro modo de herança é a influenciada pelo sexo, tá? O que que é isso? A herança influenciada pelo sexo são genes autossômicos, não estão nem no cromossomo X, nem no cromossomo Y. Eles estão nos cromossomos autossômicos. Só que eles vão se comportar de maneira diferente dependendo se o indivíduo é homem ou se ele é mulher, se ele é macho ou se ele é fêmea, de determinada espécie, certo? Então, para os homens, basta uma única cópia do gene que ele vai se manifestar. Para as mulheres, precisam de 2 cópias. Então, a gente vai ver aqui o principal exemplo, tá? Então, a gente vai ter aqui, olha só, calvície androgenética. Não é qualquer calvície, é calvície androgenética, tá? Essa calvície, ela é determinada por um par de genes, que é o gene C. Quando o indivíduo ele é Czão, o homem é calvo e a mulher é calva, porque aqui ele está em homozigose dominante, tá? Quando o indivíduo é Czão, o homem é calvo, porque ele tem um Czão, basta um que ele vai aparecer. E a mulher é não calva, porque ela tem um Czinho e ele causa um balanço ali, a mulher não é calva, tá? E quando é Czinho, nem homem nem mulheres são calvos, certo? Então, é uma manifestação diferente de fenótipo, dependendo do sexo do indivíduo. Tudo bem? E o padrão androgenético de perda de cabelo, de calvície, é diferente entre homens e mulheres.
tem um padrão bastante diferente. Em muitos casos hoje existem tratamentos, mas tudo isso tem que passar por avaliação de médico, tá? Sempre procure um especialista, caso você precise, ou alguém da sua família ou amigos precise. Outro modo de herança é a herança restrita ao sexo. Essa herança, ela é determinada por genes que estão exclusivamente nos cromossomos Y, tá? Ela também é chamada de herança holândrica. E ela está numa região do cromossomo Y, esses genes, que não pareia com o cromossomo X. Lá pareia na meiose. Então, apenas homens apresentam essas características. E quando a gente tem um homem na família, a tendência é que todos os ascendentes e descendentes apresentem também aquela característica. E ela, geralmente, é uma característica de expressão variável, expressividade variável. A gente já viu sobre isso. E o grande exemplo, então, são os pelos na orelha. Vocês podem procurar imagens no Google, na internet, vocês vão achar diversas imagens ilustrando esses pelos na orelha. Ele é muito comum em pessoas com ascendência asiática. Bom, a gente também tem a herança mitocondrial. Então, todas as mitocôndrias, todas as nossas células têm mitocôndrias e todas as mitocôndrias têm o seu próprio material genético com os seus próprios genes, seu próprio DNA e seus próprios genes. Em alguns desses genes, pode acontecer mutação, tá? E essas mutações podem trazer problemas para os seus indivíduos, né? E existe uma discussão sobre a herança mitocondrial ser uma herança exclusivamente materna, porque até bem pouco tempo acreditava-se que as nossas mitocôndrias vinham exclusivamente dos ovócitos. Hoje a gente sabe que em algumas famílias já foi completamente estudado, e isso está sendo ampliado, esses estudos, que existe também a possibilidade de vir mitocôndrias no espermatozoide, mas isso é uma coisa que ainda está sendo explorado, certo? Mas existe uma lista de doenças causadas por alterações nos genes mitocondriais. Aí eu deixei um link também para vocês verem uma reportagem em português. E aqui algumas doenças, tá? Que podem ser causadas pela herança mitocondrial, por alterações nas mitocôndrias, tá? Então, neuropatia óptica, cardiomiopatia, então, enfim, tem algumas aqui e algumas características delas também. Esse foi tirado do livro da Borges Osório e da Robinson. Uma outra condição é a chamada impressão genômica. O que é isso? A impressão genômica, ou imprinting, ela é a expressão diferencial, tá, de um alelo ou de um segmento de um cromossomo que depende da origem paterna, da origem parental. Então, como assim diferencial? Se a origem daquele gene é materno, ele vai se expressar de uma forma. Se a origem é paterna, ela se expressa de outra forma. Ela tem formas diferentes de se expressar, dependendo se a pessoa herda do espermatozoide ou do ovócito, se veio do pai ou se veio da mãe. Parental paterno, parental materno. Tá? Vários genes já foram identificados com essa condição, de segmentos humanos também, segmentos de cromossomos, tá? E existem vários exemplos. A gente tem a doença de Huntington, e o principal exemplo é a síndrome de Angelman e a síndrome de Prader-Willi. Então, aqui tem alguns exemplos de impressão genômica, olha como é que acontece. Doença, tá? Aqui no caso da doença, distrofia miotônica.
Quando a forma é intensa e o início é precoce, a origem é materna. Quando a forma ela é mais branda e o início é mais tardio, é porque a pessoa herdou o gene do pai. Olha a diferença. Doença de Huntington, o início é precoce, o gene foi herdado do pai. Quando o início é tardio, o gene foi herdado da mãe. Agora, entre precoce e tardio, tem um abismo, porque quando a gente fala da forma precoce, ela pode começar a partir dos 15 anos do indivíduo. Enquanto que a forma tardia, ela vai começar depois dos 40. Então, você tem um abismo de tempo para o gene começar a se manifestar, tá? Para a doença começar a dar os primeiros sintomas, e isso depende se a origem foi do pai ou a origem foi da mãe. Isso é imprinting, isso é uma expressão diferencial do gene, tá? E aí, aqui a gente tem a síndrome de Angelman e a síndrome de Prader-Willi. Olha só, síndrome de Angelman. Quando o gene é herdado do pai, a criança desenvolve síndrome de Angelman, que é chamado síndrome do boneco feliz. Por quê? Síndrome do boneco feliz? Porque a criança tem ataques de riso e ela tem movimento descontrolado de braços e pernas. Tá? Então, é chamado síndrome do boneco feliz. Quando a mesma mutação, é herdado pela parte materna, a criança desenvolve síndrome de Prader-Willi, que é a obesidade mórbida infantil com deficiência mental. A gente vai ver as duas agora. Olha só, as duas alterações. Então, aqui, à nossa esquerda, a gente tem Prader-Willi, tá? Que é uma deficiência intelectual bastante variável, né? Tem distúrbio de comportamento, mas principalmente um distúrbio alimentar que leva à obesidade mórbida infantil. E à nossa direita, uma criança com a síndrome do boneco feliz, tá? Que é a síndrome de Angelman. Jamais a gente diria que a mutação é a mesma. Gente, não é que é parecida, é a mesma mutação no mesmo gene. Mas quando ele é herdado da mãe, ele tem uma condição, quando é herdado do pai, tem a outra. Isso é a impressão genômica, ou imprinting, certo? Bom, aqui a gente tem também uma heterogeneidade de locus, né, de locais, de genes que causam uma determinada doença. Por exemplo, a gente tem uma doença aqui, muito comum, a retinite pigmentar, que é uma perda progressiva da visão, tá, que leva o indivíduo à cegueira, e ele pode estar, o gene causador dessa doença, dessa retinite, ela pode estar em qualquer um desses cromossomos. Então, 1, 3, 6, 7, 8, 11, 14, 16, 19 e no cromossomo X. Osteogênese imperfeita, que é aquele caso que a fragilidade óssea, né, que é chamado doença dos ossos de vidro, que aparece naqueles dois filmes, o Corpo Fechado e o Glass, né? Tem lá uma personagem que tem as doença dos ossos de vidro, tá? Ela pode estar no cromossomo 7 ou no 17, certo? E aí a gente tem também só mais uma para falar, que é o Alzheimer, que é uma demência progressiva, um tipo de demência. Os genes podem estar no 1, 14, 19, 21, então você pode ter mais de um lugar para a mesma condição. E existe também a questão da origem variável daquela doença, daquela característica. Por exemplo, existe uma doença chamada retinose pigmentar, tá? E ela apresenta várias formas dela acontecer dentro das famílias. Ela se repete dentro da mesma família, mas se você compara uma família com a outra, ela pode não ter o mesmo modo de herança.
Então, este daqui é um trabalho que ficou, uma revisão, né, que foi feita, e então, em 76% dos casos das famílias estudadas, né, ela era autossômica recessiva. Em 18%, autossômica dominante. Em 1,5%, ligada ao X recessivo. Então, ele tem padrão de herança diferente. É mais comum que seja autossômico recessivo, mas ele pode acontecer de uma outra maneira. Então, essa é algumas coisas que podem acontecer também com a questão dos padrões de herança. Tudo isso que a gente viu até agora pode também ser aplicado aos animais. Então, existem várias características animais que elas são devidas a padrões dominantes, padrões recessivos, ligadas ao X, autossômico. De uma maneira geral, mamíferos têm uma condição muito parecida com a nossa. Algumas doenças são muito parecidas, são causadas por genes que são muito parecidos também, tá? Então, a gente pode encontrar também esses padrões nos demais mamíferos, certo? Essa é a nossa aula, e qualquer dúvida, podem entrar em contato. Um abraço e até mais.